Salve, salve! Bem-vindos ao canal Dicas do Lipe. Nesse vídeo a gente vai falar sobre funções modulares ainda numa versão simples. Ou seja, a gente consegue fazer bastante rápido, sem ter que analisar sinal, analisar qualquer coisa, tá bem? Vamos lá. A título de função simples, vou começar já com um exemplo. Primeiro um exemplo bem simples mesmo, eu diria que é o primeiro exemplo possível, que é o fx igual a módulo de x. E eu vou deixar aqui uma mensagem para você não esquecer o que você tem que fazer. Você vai fazer de dentro para... Opa, falei errado. Ah, não, falei certo, tá certo. De dentro para fora. Fora para dentro é quando é equação e inequação, tá? A gente viu isso no vídeo anterior. A gente resolve de fora para dentro. Função a gente vai resolver de dentro para fora. Beleza? Como assim resolver de dentro para fora, Felipe? Vou deixar uma outra mensagem para você então, tá? O módulo no y, no caso, o módulo na função, né? Faz tudo que está para baixo, tudo que está negativo, virar positivo. Eu vou deixar escrito assim mesmo. Tudo que está para baixo, vulgo negativo, em relação ao y, né? É refletir para cima, que aí vai ficar positivo. Lembra que o resultado do módulo tem que ser positivo. Refletir para cima. Como assim, Felipe? Vou te mostrar agora nesse exemplo ainda que não vai ser instrutivo. É só o primeiro exemplo que a gente tem que falar mesmo. O próximo exemplo vai ser muito mais instrutivo. Tudo bem? Se eu olhar para dentro do módulo, o que eu vejo é x. Eu sei desenhar a função y igual a x. Y igual a x, inclusive, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Certo? Então, eu comecei desenhando y igual a x. O passo seguinte é, uma vez que eu jogue o módulo, o que é positivo vai continuar positivo, então esse lado que já era positivo vai ficar de boas. E o que é negativo, o que tem y negativo, vai sumir, sendo refletido para cima. Moral da história, esse gráfico de laranja é o gráfico de y igual a módulo de x. É isso, não tem nada além. Vamos fazer outro exemplo? Um exemplo que seja de fato mais instrutivo? A gente vai ter o seguinte. Digamos que a minha função, vou botar agora a função g, é a função módulo de... Vou tacar logo uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Essa é uma expressão bem prática, bem simples. E a gente já sabe que as raízes são 2 e 3. Ela é bem conhecida nos livros, nos exemplos de prova e por aí vai. Tá? O fato é, eu sei que as raízes são 2 e 3, tá bem? E sei, é claro, que é o gráfico de uma parábola. Eu vou desenhar mais ou menos assim. Tudo bem? Temos aqui uma parábola, com cavidade para cima, e eu sei que as raízes dela são 2 e 3. Observa que isso não é a função g ainda. É simplesmente a função x ao quadrado menos 5x mais 6. O que eu estou fazendo? Eu estou olhando para o que está dentro. Lembra que eu falei, você faz de dentro para fora? Então, eu estou desenhando a função que está dentro. Aí agora o que eu vou fazer? O que estava positivo vai continuar positivo. Isso aqui não tem mistério. Já era positivo, continua positivo. Agora, o que é negativo, ou seja, o que está abaixo do eixo x, vai morrer, vai sumir. E aí você vai, refletir para cima. Ficou um pouco... Não ficou exatamente simétrico, mas a ideia é essa. Tá? Então, esse gráfico, que vai descendo, aí do nada tem uma parábola com concordante para baixo, depois volta a subir, esse sim seria o gráfico da g de x igual a módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Beleza? O pior cenário possível seria esse aqui, que não é tão pior assim não, tá? O pior cenário possível é a nossa segunda parte dessas aulas. Mas se eu tivesse, por exemplo, botar agora um h de x, essa eu vou começar com uma de primeiro grau mesmo. Eu vou botar módulo do módulo de, sei lá, 2x menos 1 menos 3 módulo de novo. Tá bem? Agora eu tenho dois módulos que estão encadeados. Eu tenho um módulo do lado de dentro, um módulo do lado de fora.
é importante frisar que não tem x fora dos módulos. Onde tem x, está lá dentro do primeiro módulo, do módulo mais interno, e aí tudo que aparece por fora é número. Tá? Se tivesse x por fora, é claro que isso pode acontecer, aí a gente já vai para a nossa segunda etapa, que tem que fazer estudo de sinal, ok? Nesse caso, o que a gente vai fazer? A mesma regra que eu te falei já. Tu começa de dentro e vai jogando para fora, tá? De dentro, eu quero desenhar 2x menos 1. Y igual a 2x menos 1. Bom, eu sei que isso é uma reta crescente, bem crescente, passando pelo menos 1. Algo tipo assim. Tá? Menos 1. A raiz seria meio, mas eu não estou muito interessado na raiz. Eu vou até deixar ela marcada aqui, só para a gente não esquecer dela. O que acontece aqui, de novo, o que é positivo continua positivo, o que era negativo some, sendo refletido para cima. Tá? Então, o que antes estava cortando no menos 1, passou a cortar no mais 1, tudo bem? Esse passa a ser o gráfico do módulo de 2x menos 1. Só que o que eu faço com esse módulo? Eu desço 3 unidades. Aí esse menos 3 fora do módulo, ele faz com que o gráfico desça 3 unidades. Isso tem a ver com mudanças no gráfico de função. Não é isso que a gente está abordando nessa sequência de aulas. Ok? Eu estou supondo que você já tem esse conhecimento de o que acontece quando soma 1, quando subtrai 2, quando multiplica por 3, tá bem? Eu estou supondo que você já tem esse conhecimento. Beleza. Então, se eu vou descer 3 unidades, eu vou até fazer outro gráfico para não me enrolar, tá? Mas a gente já está quase acabando. Ele vai ser assim. É esse Vzinho, só que a ponta do Vzinho que ocorria no 0, ela vai passar a ocorrer lá embaixo no menos 3. E o cara que ocorria ali no 1 vai passar a ocorrer no menos 2. Tá um pouco fora de escala, mas vai ser algo assim. Tá? O que eu fiz? Eu simplesmente desci esse V do jeito que ele tá. Confia que ele tá igual, mesmo que talvez não pareça. Eu desci ele, tudo bem? Esse seria o módulo de 2x menos 1 menos 3, certo? Só que eu ainda quero o módulo disso. Ou seja, esse pontinho aqui que veio lá para o menos 3 e esse aqui que estava no menos 2, eles vão ser todos refletidos para cima, né? O que já era positivo vai continuar positivo, sobre isso não tem mudança, certo? Vou fazer o contrário aqui. O que já era positivo continua positivo. O que acontece é que a parte negativa vai ser jogada para cima. Então, o que estava batendo ali no menos 3 vai passar a bater no, como você bem adivinhou, no mais 3. Beleza? E o que estava no menos 2 vai passar a bater no mais 2. Então, esse W de tipo Wonder Woman, Mulher Maravilha, ele vai ser exatamente o gráfico da função h. Eu vou botar só h de x. Tá? Só o amarelo. Esquece o laranja. O laranja não faz parte do gráfico mais. Ele fazia parte do passo anterior. Ah, Felipe, tem que fazer assim? Cara, eu achei bem prático de fazer. Tu não achou, não? Porque, olha, eu não tive que fazer conta. Tudo bem, claro, se eu quiser as raízes, se for interessante achar as raízes, algo do tipo, aí eu vou igualar esse cara a zero. E é uma equação simples. A gente sabe resolver equação simples. Tá bem? A gente viu no vídeo anterior isso. Show? Então, assim, não é nada muito misterioso ou diferente do que a gente já estava fazendo até agora. Você faz de dentro para fora. E esse vai ser o desenho, tá bem? Vou botar como observação aqui, é um extra, tá? Existem certas questões da AFA especificamente, o ITA poderia cobrar isso também. As outras provas não costumam cobrar, não. Mas nada impede. Escola Naval, EFON, nada impede que elas cobrem, tá? A gente está falando sobre o efeito de colocar o módulo na expressão como um todo, ok? Só que existe um outro cenário que é o seguinte. Eu vou criar uma função, não importa qual é a função em si, tá? Eu só quero o desenho dela. E aí, digamos que o desenho dela seja assim. Yay. Ah, Felipe, isso é uma função exponencial? Cara, até mas não estou preocupado com isso. Tudo bem? Simplesmente não estou preocupado com isso. Eu vou dizer que esse gráfico aqui é o gráfico de uma função f de x, e que aqui ela está cortando no menos 1, só porque eu quero mesmo, tá bem? A pergunta é, qual o gráfico? Isso aqui é uma dica, tá? Que eu tô te dando. Aí, sendo uma dica minha, é obviamente dica do Lipe, né?
mais uma aí para vocês. Essa dica ela vai tratar de o que eu faço quando eu boto o módulo no x e não no y. Porque módulo na expressão é o que a gente chama de módulo no y. Eu estou pegando a função e botando módulo nela, tá bem? Agora o que eu quero fazer é qual o gráfico de uma função g que eu estou criando, sendo que essa função g é o f do módulo de x. Ou seja, o que acontece quando eu jogo o módulo no x especificamente? Só para tu entender, eu estou inventando aqui, tá? Não tem nada a ver com esse desenho. Digamos que a função f seja 2x² menos 3x mais 8. Tá? Uma parábola, digamos que essa seja a função original. F do módulo de x é uma função composta. Seria 2 vezes o módulo de x² menos 3 módulo de x mais 8. Isso vai ter um efeito bem clássico sobre o gráfico, tá? E aí o efeito vai ser o seguinte, é isso que eu vou comentar contigo agora, para a gente poder fechar esse vídeo e seguir para o próximo. O efeito é, sempre que você tiver módulo especificamente no x, existe a função original, e aí eu vou lá e coloco o módulo no x, e não na expressão toda, tá bem? Você vai apagar o lado negativo do x negativo, seria o lado da esquerda, então. Apagar mesmo, na marra. Tipo assim, só apaga, finge que ele não existe. Só que você não para aí. Muita gente erra porque acha que você apaga esse cara e fica por isso mesmo. Mas o fato é que eu posso jogar um x negativo aqui. Se eu jogar o g de menos 1, o que eu vou obter é o f de 1. Certo? Porque vai ficar módulo de menos 1 que vai dar 1. Então, assim, existe um resultado, uma imagem, quando eu jogo x igual a menos 1 no g. Então não é... Opa, quase que eu ferrei tudo aqui. Não é apagar o lado negativo e fingir que não pode x negativo. Pode sim, muito pelo contrário. O segundo passo, que é para poder fechar o desenho, são só esses 2 passos também. Se tu quiser decorá-los, está maravilhoso já. O segundo passo é um refletir no sentido que você vai manter o original e pegar a imagem também. Então, eu vou dizer que você vai copiar, refletindo, o lado direito para a esquerda. O lado direito, que é o x positivo, né? Para a esquerda. Agora, vamos entender o que eu acabei de falar aqui em português, né? Vamos entender no gráfico como é que fica. Eu vou copiar esse gráfico aqui para ficar mais fácil, né? Isso aqui foi só um exemplo. Inclusive, deixa eu dar uma ajeitada na posição dele. Pronto. Copiei. Colei. Vamos lá. Isso não vai ser mais o gráfico da f. O que eu falei que tem que fazer? Tu apaga o lado que tem x positivo. Lado que tem x positivo não é só isso aqui. Inclui esse pedacinho aqui, pô. X positivo é tudo que está para a esquerda do eixo y. Positivo não, gente, negativo. X negativo é tudo que está para a esquerda do eixo y. Tudo bem? Então, se eu tenho que apagar x's negativos, eu vou apagar até esse vérticezinho ali. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é você copia o que está na direita refletindo para a esquerda. Então vai ficar algo assim, mais ou menos. Não ficou tão bom não, mas seria algo mais ou menos assim. Eu juro de dedinho que esse seria o gráfico da função h. Essa é a ideia. Ô, Felipe, só isso? Cara, sim, só isso. E aí, o grande ponto, só para tu entender, eu vou fazer mais 2 comentários. Tá? Eu falei função h, eu quis dizer função g, né? O nome que eu dei foi função g. Viajei aqui. Foi muito nome de função já que a gente falou nesse vídeo. A função g é necessariamente par. E aí, sendo uma função par, o gráfico dela é simétrico em relação ao eixo y, que é o que a gente vê aqui. Ele é simétrico em relação ao eixo y. Essa informação sempre é muito útil, tá bem? Então, a função g igual a f do módulo de x, independente de quem seja a função original, de quem seja a função f, é sempre par.
tá? Claro, se eu começar a mexer no domínio e especificar um domínio que não permite a função ser par, ela vai deixar de ser par. Mas, no caso geral, ela é par sim. Tudo bem? Eu sei que minha cara ficou na frente, já tirei minha cara da frente, tá show de bola. Então, a gente tem isso, tá? Essa função g, que é o f do módulo de x, é sempre par. E essa reflexão no x acontece por causa da definição de módulo mesmo, pô. Agora é pra tu entender de vez, tranquilo? O vídeo em si já acabou, eu só quero que tu entenda perfeitamente por que isso aconteceu, pra não ficar só uma regra que tu vai decorar, porque se for isso, tu vai esquecer daqui a pouco, tá bem? Lembra que módulo de x, isso é a própria definição. Ele é o próprio x se o x é maior ou igual a zero, e vai ser menos x se o x for menor que zero. Aplica essa definição dentro da f do módulo de x. Então, a função g, que é o f do módulo de x, vai ser o próprio f de x quando x é maior ou igual a zero. Faltou o se o x é maior ou igual a zero. E vai ser o f de menos x se o x for negativo. Só que o que é o f de menos x? É justamente, né, quando o x é negativo, é justamente essa reflexão que a gente está fazendo aqui. Tranquilo? Então, pegar o f de menos x é você refletir em torno do eixo y. Só para tu visualizar, eu tenho a função original, é essa curva toda aqui. Quando você reflete em torno do eixo y, tu passa a ter isso aqui, ou algo parecido com isso, certo? Só que a função original, que é o laranja, funciona para os x positivos, então eu vou pegar x positivos aqui, ou nulos, né? Vem até o vértice. E a função amarelo, o gráfico amarelo, só funciona para x negativos. Por isso que o gráfico fica esse tonhonhonho aqui. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo tem umas informações bastante interessantes, bastante úteis, especialmente essa explicação final aqui. No próximo vídeo a gente começa a pegar situações um pouco mais elaboradas, um pouco melhor elaboradas, para a gente estender esse conhecimento de funções modulares. Vamos que vamos!